Dizem que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, mas Lívia provou o contrário. Ela não estava atrás de ninguém, estava ao lado, segurando tudo nas mãos sem que ninguém percebesse. Até a noite em que Marcelo, o poderoso CEO, cometeu o erro fatal de subestimá-la. Essa é uma história sobre poder silencioso, sobre como a verdadeira força não grita, apenas age. Uma história que vai te fazer repensar tudo sobre relacionamentos e respeito. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários. Você já teve que provar seu valor para alguém que te subestimou? A limusine parou em frente ao hotel 5 estrelas. Lívia desceu, vestido preto elegante, salto alto, postura impecável. O porteiro abriu a porta com reverência, cumprimentando-a pelo nome. Ela sorriu educadamente, mas seus olhos já procuravam pelo marido na recepção. Marcelo estava no lobby, terno italiano cinza escuro, gravata vermelha, cercado por 3 executivos que riam de algo que ele havia dito. Alto, ombros largos, cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam ar de autoridade. 42 anos de sucesso estampados no rosto e na postura. CEO da maior construtora do estado, o homem que todos queriam impressionar. Quando viu Lívia se aproximar, nem se virou completamente. Apenas estendeu a mão para trás, esperando que ela a pegasse. Como um rei que espera que a rainha se curve. Lívia respirou fundo e pegou a mão dele. "Cavalheiros, minha esposa, Lívia", disse Marcelo com o tom de quem apresenta um acessório caro. "Ela cuida de toda a parte chata da minha vida para que eu possa focar no que realmente importa." Os executivos riram. Lívia manteve o sorriso fixo no rosto, mas seus dedos apertaram levemente a bolsa de mão. "É um prazer", disse com voz suave, educada, quase submissa. Exatamente como Marcelo esperava. Eles haviam se casado há 8 anos. Lívia tinha 23 quando se apaixonou pelo homem ambicioso que construía prédios e sonhava em dominar o mercado imobiliário. Marcelo tinha 34, já era diretor de uma construtora média, e falava sobre seus planos com uma paixão que a conquistou. No início ele a ouvia, pedia conselhos sobre finanças, sobre estratégias de negócio. Lívia era formada em administração, tinha trabalhado numa multinacional antes de conhecê-lo, entendia de números e planejamento como poucos. "Você tem um cérebro brilhante", Marcelo dizia, beijando a testa dela. "Vamos construir um império juntos." E construíram. Mas em algum momento da jornada, a palavra juntos havia desaparecido do vocabulário de Marcelo. Ele se tornou CEO, ganhou prêmios, apareceu em revistas de negócios, e Lívia se tornou a esposa do CEO. Invisível nos bastidores, essencial nos detalhes, esquecida nos créditos. "Vamos para o salão?" Marcelo disse, soltando a mão dela e caminhando à frente. Lívia os seguiu alguns passos atrás, observando como os outros executivos olhavam para o marido com admiração. Ninguém olhava para ela. Ninguém nunca olhava. O jantar era num salão privativo no último andar do hotel. 30 convidados, todos empresários e investidores que Marcelo estava cortejando para um novo projeto milionário. Lívia conhecia os detalhes do projeto melhor que o próprio marido. Fora ela quem revisara todos os contratos, todas as planilhas, todas as projeções financeiras. Mas quando Marcelo apresentou o projeto para os investidores, usando o tablet que ela havia preparado, com os slides que ela havia criado, não mencionou o nome dela uma única vez. "Como sempre, minha visão estratégica me permite identificar oportunidades", dizia Marcelo, apontando para gráficos que Lívia havia desenhado. "Minha experiência no mercado me dá essa vantagem." Lívia tomou um gole de vinho tinto e observou. Durante anos ela havia aceitado esse papel. Achava que era temporário, que eventualmente Marcelo reconheceria o valor dela. Mas 8 anos haviam passado, e o reconhecimento nunca veio. Apenas mais desprezo disfarçado de proteção. "Você não precisa trabalhar, meu amor", Marcelo dizia sempre que ela mencionava voltar ao mercado. "Eu ganho o suficiente para nós dois. Aproveite, relaxe, faça suas coisas de mulher." Coisas de mulher. Como se organizar a vida financeira dele
revisar contratos milionários e evitar processos judiciais fossem coisas de mulher. A senhora sentada ao lado de Lívia, esposa de um dos investidores, tentou puxar conversa. E você, querida, trabalha com quê? Lívia abriu a boca para responder, mas Marcelo se adiantou. Lívia cuida da casa, das viagens, de mim, disse com um sorriso indulgente. É um trabalho de tempo integral. A mulher sorriu educadamente, mas Lívia viu a mudança no olhar dela. De curiosidade para piedade. Pobre mulher troféu que não faz nada da vida. Lívia conhecia esse olhar. Via em toda festa, em todo jantar, em todo evento empresarial. As pessoas achavam que ela era apenas uma esposa bonita que gastava o dinheiro do marido poderoso. Ninguém sabia que ela acordava às 5 da manhã para revisar relatórios antes de Marcelo acordar. Ninguém sabia que ela havia impedido 3 processos trabalhistas, identificando irregularidades nos contratos. Ninguém sabia que metade das ideias geniais de Marcelo vinham de conversas com ela que ele depois apresentava como próprias. Lívia tem muito bom gosto, continuou Marcelo apontando para o vestido dela. Gasta bem o meu dinheiro. Risadas educadas ao redor da mesa. Lívia tomou outro gole de vinho. Suas mãos estavam firmes, mas por dentro algo começava a ferver. O jantar seguiu com Marcelo brilhando. Ele contava histórias engraçadas, fazia piadas, impressionava os investidores com seu carisma natural. Era realmente bom no que fazia. Lívia nunca negara isso. Ele tinha visão de negócios, sabia vender ideias, tinha presença de palco. O problema era que ele acreditava que fazia tudo sozinho. Depois da sobremesa, os homens se reuniram numa ponta da mesa para discutir golfe e futebol. As mulheres ficaram na outra ponta, falando sobre spas e decoração. Lívia participava da conversa com sorrisos automáticos, mas sua mente estava em outro lugar. Estava calculando. Anos de trabalho silencioso, anos de contratos revisados, de brechas legais identificadas, de crises evitadas, anos sendo o cérebro por trás das decisões enquanto Marcelo levava todo o crédito. E o que ela tinha recebido em troca? Você devia agradecer por estar comigo. A frase ecoava na cabeça dela como um sino fúnebre. Lívia olhou para Marcelo do outro lado da mesa. Ele gesticulava animadamente, contando alguma história de sucesso, sendo admirado por todos. Ela pensou em todas as vezes que engoliu comentários depreciativos, todas as vezes que deixou passar as piadas sobre esposas que não trabalham, todas as vezes que permitiu que ele a diminuísse em público. E pela primeira vez em 8 anos, Lívia sentiu algo diferente de resignação. Sentiu raiva. Não a raiva explosiva que grita e quebra pratos, mas a raiva fria, calculista, que observa e planeja. A raiva perigosa. Com licença, disse para as outras mulheres levantando-se da mesa. Foi ao banheiro, trancou-se numa cabine e respirou fundo 3 vezes. Olhou para o próprio reflexo no espelho da porta. Maquiagem perfeita, cabelos impecáveis, vestido de R$3.000 que Marcelo havia escolhido porque ficava bem nela. Lívia sempre fora bonita. Sabia disso desde adolescente. Mas beleza nunca havia sido tudo o que ela tinha para oferecer. Tinha um cérebro afiado, capacidade analítica excepcional, visão estratégica que rivalizava com a de Marcelo. Só que ele nunca quis ver isso. Preferiu vê-la como acessório. Lívia voltou para a mesa justamente quando Marcelo fechava um acordo de princípio com 2 investidores. Eles apertaram as mãos, sorrisos largos, tapinhas nas costas. Mais um sucesso para o grande CEO. Meu amor, Marcelo a chamou puxando-a pela cintura. Estamos comemorando. Fechei o acordo preliminar. Parabéns, Lívia disse, o sorriso perfeitamente calibrado. Não seria possível sem você me apoiando em casa. Ele disse para os investidores como se fizesse um favor imenso reconhecendo a existência dela. Os investidores sorriram. Um deles deu uma piscadela para Lívia. É bom ter uma mulher bonita em casa esperando, né, Marcelo? Com certeza. E ela ainda me ajuda com algumas coisinhas burocráticas de vez em quando. Coisinhas burocráticas. Lívia sentiu a unha cravando na palma da própria mão. Manteve o sorriso. Sempre às ordens, disse docemente.
Marcelo a beijou na bochecha distraidamente, já voltando a atenção para os investidores. Lívia sabia exatamente o que ele estava fazendo. Estava a reduzindo, a tornando pequena, para que ele parecesse maior. Era um padrão que ela havia começado a notar há cerca de 2 anos, mas que se intensificara nos últimos meses. Quanto mais sucesso Marcelo alcançava, mais ele a diminuía. Como se o brilho dele precisasse da escuridão dela para existir. Quando o jantar terminou, já passava das 11 da noite. Os convidados se despediram com promessas de reuniões futuras e contratos assinados. Marcelo estava eufórico, o rosto corado de vinho e vitória. No elevador a caminho da suíte, ele passou o braço pela cintura de Lívia e a puxou para perto. Você viu como eu dominei aquela sala? Eles estavam comendo na minha mão. Vi sim. Esse contrato vai me colocar entre os 10 maiores construtores do país. Você entende o que isso significa? Entendo. Marcelo a olhou de lado, percebendo algo diferente no tom dela. Você está bem? Estou ótima. Ele estudou o rosto dela por alguns segundos, mas logo perdeu o interesse e voltou a falar sobre o próprio sucesso. Na suíte, um quarto enorme com vista para a cidade iluminada, Marcelo tirou o paletó e afrouxou a gravata. Serviu-se de um uísque do bar privativo e se jogou no sofá. Telefone já na mão, provavelmente para contar as boas notícias para alguém. Lívia tirou os sapatos devagar, sentindo os pés doendo após horas de salto alto. Caminhou até a janela e observou as luzes de São Paulo lá embaixo. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, lutando suas batalhas, buscando seus lugares no mundo. Ela havia passado 8 anos lutando para ter um lugar ao lado de Marcelo. Mas talvez o problema fosse justamente esse. Talvez ela não precisasse de um lugar ao lado dele. Talvez precisasse de um lugar próprio. Lívia se virou e observou o marido no sofá, falando animadamente ao telefone, gesticulando, rindo alto. Um homem brilhante, sem dúvida, mas um homem que havia esquecido que o brilho tem muitas fontes, e que algumas delas estavam prestes a se apagar. Lívia acordou com o sol entrando pela janela da suíte. Marcelo ainda dormia, o braço jogado sobre o rosto, a respiração pesada de quem bebeu demais na noite anterior. Ela se levantou em silêncio, colocou o roupão de seda e foi para a varanda. São Paulo acordava lá embaixo, trânsito começando a se formar. Prédios refletindo a luz dourada da manhã, o mundo girando como sempre girava. Lívia pediu café da manhã pelo telefone do quarto. Quando chegou, comeu sozinha na varanda, saboreando o silêncio antes da tempestade que sabia que viria. Marcelo acordou perto das 10 de ressaca, irritado. Por que você não me acordou mais cedo? Tenho uma reunião às 11. Você não me pediu para acordá-lo. Ele bufou e entrou no chuveiro. Lívia ouviu o barulho da água, preparou café forte para ele, separou a roupa que ele usaria. Rotina automática de 8 anos. Quando Marcelo saiu do banheiro, já estava falando ao telefone. Vestiu-se enquanto dava ordens para alguém do escritório. Tomou o café sem olhar para ela, pegou a maleta e se dirigiu à porta. Tenho reuniões o dia inteiro, fica aí descansando. Compra alguma coisa, sei lá. E saiu. Lívia ficou sozinha na suíte vazia. Silêncio pesado. Ela olhou ao redor, cama desfeita, xícara de café vazia, perfume dele ainda no ar. Pegou o notebook e começou a trabalhar. Havia 3 contratos para revisar, 2 relatórios financeiros para analisar e uma proposta de parceria que precisava de parecer técnico. Trabalho que Marcelo achava que seu advogado fazia, mas que na verdade era Lívia quem resolvia antes de enviar para o advogado apenas assinar. Trabalhou por 5 horas seguidas, parando apenas para pedir almoço ao quarto. Às 5 da tarde, Marcelo mandou mensagem. Reunião foi um sucesso. Janta de comemoração hoje, 8 horas. Vista algo que me deixe orgulhoso. Lívia releu a mensagem 3 vezes. Vista algo que me deixe orgulhoso. Não vista algo que você goste. Não escolha algo bonito, mas algo que deixasse ele orgulhoso, como se ela fosse uma vitrine ambulante do sucesso dele. Às 7h30, Lívia estava pronta. Vestido vermelho justo,
Decote elegante, mas não vulgar, salto preto, cabelos soltos em ondas perfeitas, maquiagem impecável, batom vermelho combinando com o vestido. Quando se olhou no espelho, viu o que Marcelo queria ver. Uma mulher linda, bem cuidada, cara, um troféu. Desceu para o lobby às 8 em ponto. Marcelo já estava lá com mais 4 casais. 2 investidores que estavam no jantar anterior com suas esposas e outro casal que Lívia não conhecia. Amor. Marcelo abriu os braços teatralmente. Você está linda. Vejam minha esposa, cavalheiros. Não é uma obra de arte? Os homens concordaram com sorrisos apreciativos. As mulheres a avaliaram da cabeça aos pés com aquele olhar feminino que nota cada detalhe. O vestido é doce? Uma delas perguntou. É, Lívia confirmou. Marcelo tem bom gosto. Tenho mesmo, ele disse, passando o braço pela cintura de Lívia como quem exibe um bem valioso. Só o melhor para minha rainha. Foram para um restaurante japonês caro, daqueles que não tem preço no cardápio. Sentaram-se numa mesa privativa, saquê premium já esperando. Marcelo pediu para todos sem consultar, escolhendo os pratos mais caros. Hoje eu pago tudo, anunciou. Estamos comemorando. Os investidores levantaram as taças. Ao novo empreendimento. Ao sucesso. Marcelo brindou. Lívia tomou um gole de saquê e permaneceu em silêncio. A conversa fluía animada entre os homens. Negócios, política, economia. As mulheres conversavam sobre viagens, sobre a dificuldade de achar bons empregados domésticos, sobre qual academia estava na moda. Lívia participava pouco. Observava mais. Notava como Marcelo dominava a mesa, como todos pendiam para ouvir o que ele dizia, como ele se alimentava dessa atenção como se fosse oxigênio. Marcelo, você é um gênio, disse um dos investidores. A forma como você estruturou esse projeto é brilhante. Marcelo sorriu largo. É questão de experiência. Depois de anos no mercado, você desenvolve um sexto sentido. Lívia quase engasgou com o saquê. Sexto sentido. Ele estava falando do projeto que ela havia reestruturado 3 vezes, porque a versão inicial dele tinha falhas graves que poderiam causar prejuízo de milhões. E você faz tudo sozinho? A esposa de um dos investidores perguntou com admiração. Tenho uma equipe competente, claro. Mas a visão estratégica, as decisões importantes, essas só eu posso tomar. Lívia colocou a taça na mesa com mais força que o necessário. Marcelo olhou de relance, mas continuou falando. É solitário no topo, dizia ele, o tom dramático. Muita responsabilidade, mas alguém tem que fazer o trabalho pesado. Trabalho pesado. Lívia pensou nas madrugadas em que ficava acordada revisando documentos enquanto ele dormia, nos finais de semana em que trabalhava enquanto ele jogava golfe, nas viagens em que ela levava o notebook escondido na mala porque não queria preocupá-lo com detalhes. Deve ser difícil mesmo, uma das mulheres disse com pena. É, mas felizmente, Lívia me dá todo o suporte emocional que preciso em casa. Suporte emocional. Como se fosse só isso que ela oferecia. O jantar continuou por mais 2 horas. Marcelo bebia saquê atrás de saquê, ficando cada vez mais falante, mais exuberante. Contava histórias de negócios bem-sucedidos, sempre se colocando como o herói solitário que venceu contra todas as probabilidades. Lívia permanecia calada, o sorriso educado colado no rosto. Por baixo da mesa, Marcelo de repente apertou o braço dela. Forte. Lívia olhou para ele surpresa com a pressão. Ele se inclinou e sussurrou no ouvido dela, a respiração cheirando a álcool. Sorria mais. Você está parecendo entediada e isso me faz parecer mal. Lívia sentiu a unha dele cravando em seu braço. Entendeu? Ele apertou mais forte. Ela acenou discretamente. Marcelo soltou o braço dela e voltou a conversar com os outros como se nada tivesse acontecido. Lívia olhou para o braço discretamente. Marcas vermelhas onde os dedos dele haviam pressionado. Ia ficar roxo amanhã. E então Marcelo disse a frase. Estava no meio de uma história sobre como conquistou um cliente difícil anos atrás. E foi quando percebi que algumas pessoas nascem para liderar e outras para seguir.
Eu nasci para liderar. Um dos investidores riu. E sua esposa, Marcelo? Ela segue bem? Foi dito em tom de brincadeira, mas Marcelo respondeu sério. Lívia é perfeita. Ela entende seu lugar. Sabe que... Ele se inclinou para mais perto de Lívia, o braço em volta dos ombros dela num gesto que parecia carinhoso, mas era possessivo. Ela devia agradecer por estar comigo. Silêncio. Os investidores riram nervosamente, sem saber se era piada ou não. As esposas olharam para Lívia com expressões divididas entre pena e desconforto. Marcelo apertou o ombro dela. Não é amor. Lívia manteve o sorriso fixo. Por fora, tranquila. Por dentro, algo rachou. Não foi a dor que a atingiu, nem humilhação, nem tristeza. Foi clareza absoluta, cristalina, cortante, como um raio de sol atravessando o vidro e concentrando calor num ponto específico até queimar. Ela virou-se para Marcelo, olhou bem nos olhos dele e disse com voz suave: Claro, meu amor. Mas seus olhos diziam outra coisa. Marcelo não percebeu. Estava bêbado demais, arrogante demais, cego demais pelo próprio ego. Mas uma das esposas na mesa percebeu. Olhou para Lívia e viu algo mudando por trás daqueles olhos calmos. Algo perigoso. O jantar terminou com mais brindes, mais risadas, mais tapinhas nas costas de Marcelo. Ele estava eufórico, caminhando com passos ligeiramente cambaleantes, falando alto demais. No táxi de volta ao hotel, ele recostou a cabeça no ombro de Lívia. Foi uma noite perfeita, murmurou. Você viu como eles me respeitam? Como pendiam para cada palavra que eu dizia? Vi. É porque eu sou fodão. Ele riu da própria piada. Ninguém chega no meu nível. Lívia olhou pela janela. As luzes da cidade passavam desfocadas. Você tem sorte de ter eu, Marcelo continuou, a língua enrolada. Outro cara no meu lugar já teria trocado a esposa por uma mais nova. Mas eu sou legal. Eu fico. Lívia respirou fundo. Que generoso da sua parte. Ele não captou o sarcasmo. Estava bêbado demais. Na suíte, Marcelo foi direto para a cama e apagou em segundos. Roncava alto, totalmente inconsciente. Lívia ficou parada no meio do quarto, ainda de vestido vermelho e salto alto, olhando para o marido esparramado na cama. Você devia agradecer por estar comigo. A frase ecoava na cabeça dela como um hino fúnebre. Ela caminhou até o banheiro, fechou a porta e olhou para o próprio reflexo no espelho. Viu uma mulher linda, bem vestida, com a vida supostamente perfeita. E viu a verdade por trás da máscara. Uma mulher invisível, desrespeitada, reduzida a acessório, mas também viu outra coisa. Uma mulher que tinha todo o poder nas mãos e nunca o havia usado. Uma mulher que sabia todos os segredos, todas as falhas, todos os pontos fracos. Uma mulher que havia sido subestimada por tempo demais. Lívia tirou o batom vermelho devagar, limpou a maquiagem, soltou os cabelos e sorriu. Não um sorriso feliz, um sorriso perigoso. A noite ainda não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Lívia não dormiu. Ficou sentada na poltrona ao lado da janela, observando a cidade adormecer lá embaixo e depois acordar novamente. Marcelo roncava na cama, completamente alheio à tempestade que começava a se formar no mesmo quarto que ele. Às 5 da manhã ela se levantou, trocou o vestido vermelho por calça jeans e blusa branca simples e foi para a varanda com o notebook. Abriu uma pasta que mantinha guardada há anos. Arquivos que ela havia coletado meticulosamente, organizadamente, sem saber ao certo por que os guardava. Talvez instinto, talvez autopreservação. Contratos que ela havia revisado e corrigido antes de Marcelo assinar. E-mails trocados entre ela e fornecedores quando Marcelo não entendia os termos técnicos. Planilhas financeiras que ela refazia porque as originais tinham erros gritantes que teriam custado milhões. Anos de trabalho silencioso documentado em megabytes. Lívia sempre fora organizada. Era parte da personalidade dela. Quando revisava um contrato, salvava as duas versões.
A original cheia de erros e a corrigida. Quando refazia uma planilha, mantinha o arquivo antigo como backup. Quando resolvia um problema, anotava o processo. Nunca imaginou que um dia precisaria de tudo isso. Mas agora precisava. Passou 3 horas revisando os arquivos. Havia material suficiente ali para provar que, nos últimos 8 anos, metade das decisões geniais de Marcelo haviam sido, na verdade, correções dela. Fechou o notebook quando ouviu Marcelo se mexendo na cama. Ele acordou com a boca seca, a cabeça pesada, os olhos vermelhos. Gemeu ao sentar na cama. Que merda! Quanto eu bebi ontem? Bastante, Lívia disse da poltrona calmamente. Marcelo a olhou surpreso, como se só agora percebesse que ela estava ali. Você dormiu aí? Não dormi. Por quê? Estava pensando. Ele esfregou os olhos. Pensando no quê? Em você. Em mim. Em nós. Marcelo bufou e se levantou, indo cambaleando até o banheiro. Não começa com papo de terapia de casal essa hora da manhã, Lívia. Tô de ressaca. Ela não respondeu. Apenas observou ele entrar no chuveiro, ouviu o barulho da água, esperou ele sair. Quando Marcelo voltou enrolado na toalha, ela ainda estava na mesma posição. Ele notou que havia algo diferente. O jeito que ela o olhava, a calma no rosto dela. Você tá estranha, disse desconfiado. Estou? Tá. Aconteceu alguma coisa? Lívia cruzou as pernas, as mãos entrelaçadas no colo, postura relaxada, mas os olhos fixos nele com uma intensidade que começou a deixá-lo nervoso. Marcelo, você lembra do contrato da Alphaville Residence? Ele franziu a testa, ainda procurando uma cueca limpa na mala. Lembro. Por quê? Lembra que você quase assinou ele com uma cláusula que transferia responsabilidade ambiental integralmente para a nossa construtora? Sim. Mas meu advogado identificou isso. Não foi seu advogado, fui eu. Marcelo parou de procurar a cueca e olhou para ela. O quê? Eu li o contrato antes de você levar para o advogado. Identifiquei a cláusula, refiz a proposta, mandei para o advogado apenas validar. Ele assinou embaixo porque o trabalho já estava feito. Lívia. E o projeto do Porto Seguro Office? Aquele que ia ter problema com licenciamento ambiental porque você não havia incluído a área de preservação nos cálculos? Marcelo ficou em silêncio. Também fui eu que identifiquei. Refiz todo o projeto estrutural com um engenheiro enquanto você estava em viagem. Quando você voltou, apenas apresentei como se fosse uma evolução natural do projeto. Lívia, para. E a auditoria do ano passado? Aqui poderia ter identificado irregularidades na contratação dos terceirizados? Marcelo estava pálido agora. Fui eu que revisei todos os contratos de trabalho, identifiquei as falhas, regularizei tudo antes dos auditores chegarem. Você nem soube que estava à beira de um processo trabalhista milionário. Para! Ele gritou. Lívia não parou. Quer mais exemplos? Posso listar pelo menos 20 situações nos últimos 8 anos em que eu salvei sua empresa de prejuízos, processos ou vergonha pública. Marcelo se sentou na cama, a toalha ainda em volta da cintura, o rosto branco que nem cal. Por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Lembrando você de fatos? Me atacando? Lívia soltou uma risada sem humor. Atacando? Eu estou apenas te mostrando a realidade, Marcelo. A realidade que você escolheu ignorar por 8 anos. Eu sempre te agradeci. Não. Você nunca me agradeceu. Você me tolerou. Me tratou como secretária, como troféu, como acessório decorativo da sua vida. Marcelo passou a mão pelo cabelo molhado. Lívia, eu não sei onde você quer chegar com isso. Ontem você disse que eu deveria agradecer por estar com você. Silêncio absoluto. Lembra? Na frente daquelas pessoas, você disse que eu deveria agradecer por estar com você. Eu estava bêbado. Bêbados falam verdades que sóbrios escondem. Marcelo se levantou nervoso. Olha, se eu te ofendi, me desculpa, ok? Eu não quis dizer daquele jeito. Dizer de que jeito? Porque para mim pareceu bem claro. Você realmente acredita que eu deveria agradecer por estar casada com você? Não é isso.
Então o que é? Ele ficou sem resposta. Abriu a boca, fechou, tentou falar, não conseguiu. Lívia se levantou da poltrona lentamente. Caminhou até ficar a poucos passos dele. Você sabe por que seu maior contrato ainda não foi aprovado? Perguntou com calma. Marcelo franziu a testa. Do que você está falando? O contrato do Shopping Eldorado Empresarial. Aquele que você acha que já está aprovado. Porque acha que ainda não saiu do papel. Está em fase de análise jurídica. Não está. Como assim não está? Lívia caminhou até o sofá, pegou o notebook, abriu e girou a tela para ele ver. Era um e-mail dela para o escritório de advocacia responsável, pedindo para segurar a análise do contrato, porque havia identificado possíveis inconsistências, que precisavam ser verificadas primeiro. Marcelo leu o e-mail 3 vezes, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Você pediu para segurar o contrato? Pedi. Por quê? Porque tem 3 cláusulas problemáticas que você não viu. Cláusulas que, se o contrato for assinado assim, vão te colocar numa sinuca de bico em 6 meses. Marcelo tentou pegar o notebook, mas Lívia fechou e afastou. O que você quer? Ele perguntou, a voz saindo mais agressiva agora. Eu não quero nada. Estou apenas te mostrando a realidade. Que realidade? A realidade de que você não é tão genial quanto pensa. De que você não faz tudo sozinho. De que... Ela fez uma pausa, deixando as palavras ganharem peso. Metade do seu sucesso se deve a mim. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Marcelo a encarou, processando as palavras. E Lívia viu o exato momento em que a compreensão chegou. O momento em que ele percebeu que estava diante de alguém que ele havia subestimado por tempo demais. E que essa pessoa estava prestes a virar o jogo. Marcelo deu 2 passos para trás, como se quisesse distância física da revelação que estava desmoronando sua realidade. Ainda de toalha, cabelos molhados pingando no chão, ele parecia menor do que costumava parecer. Menos imponente, menos CEO poderoso e mais homem assustado. Você está blefando, disse finalmente. Mas a voz saiu sem convicção. Lívia não respondeu. Apenas abriu o notebook novamente e começou a clicar em pastas. 1, 2, 5, 10. Cada pasta tinha um nome. Contratos revisados, projetos corrigidos, crises evitadas, processos impedidos, decisões financeiras. Marcelo observava a tela, vendo anos de trabalho organizados meticulosamente. O que é isso? Perguntou, embora já soubesse a resposta. É prova de tudo que eu fiz nos últimos 8 anos enquanto você levava crédito. Ela clicou numa pasta chamada Processo Trabalhista 2022. Um PDF abriu na tela. Lembra do funcionário que ameaçou processar a empresa porque não recebeu as horas extras corretamente? Marcelo acenou, ainda olhando para a tela. Você disse que seu advogado resolveu, mas na verdade fui eu que identifiquei que o problema estava no sistema de ponto eletrônico, que estava calculando errado há 6 meses. Eu refiz todos os cálculos manualmente, gerei novos rolerites e evitei que outros 40 funcionários descobrissem que também estavam sendo prejudicados. Lívia clicou em outro arquivo. Aqui está o e-mail que eu mandei para o RH explicando o problema. E aqui. Clicou de novo. Está o e-mail deles me agradecendo por ter salvado a empresa de um processo coletivo que poderia custar milhões. Marcelo sentou na cama novamente, as pernas falhando. Mas o advogado? O advogado fez a parte legal, que foi simples depois que eu resolvi o problema real. Você pagou 50 mil reais para ele pelo trabalho. Eu não ganhei nada além de um obrigado distraído. Lívia continuou clicando, mostrando arquivo atrás de arquivo. Contratos onde ela havia identificado cláusulas armadilhas. Projetos onde ela havia recalculado estruturas inteiras, porque os engenheiros haviam errado. Negociações onde ela havia pesquisado o histórico dos parceiros e descoberto problemas que Marcelo não sabia. Para, Marcelo disse baixinho. Para com isso. Mas Lívia não parou. Aqui está o projeto do condomínio em Alphaville, a versão que você apresentou para os investidores. Ela abriu 2 arquivos lado a lado. E a versão original que você criou. Vê as diferenças?
Marcelo olhou para a tela. As diferenças eram gritantes. Você tinha errado o cálculo da área comum em 300 metros quadrados. Teria menos vagas de garagem do que o prometido. Eu refiz todo o projeto em 2 dias. Lívia, e aqui, ela abriu outro arquivo. Está a análise financeira do empreendimento. A sua projetava lucro de 20%. A minha, que foi a que você realmente usou, mostrava que o lucro seria de 12%, mais sustentável. Se você tivesse apresentado sua análise original, teria perdido a credibilidade com os investidores quando os números reais aparecessem. Marcelo estava branco, as mãos tremendo. Você guardou tudo isso? Guardei. Durante 8 anos eu guardei cada correção, cada ajuste, cada salvamento, sem saber por quê. Acho que no fundo eu sabia que um dia precisaria provar meu valor para você. Ela fechou o notebook e o colocou no colo. Mas não é só sobre provar, é sobre você entender uma verdade fundamental. Você não é tão brilhante quanto pensa. Você é bom sim. Tem visão, carisma, capacidade de venda. Mas você também tem falhas. Muitas falhas. E eu passei 8 anos cobrindo essas falhas enquanto você brilhava. Marcelo levantou os olhos para ela, e Lívia viu medo ali pela primeira vez. Medo genuíno. O que você quer? Ele perguntou, a voz saindo quase num sussurro. Eu não quero nada de você, Marcelo. Essa é a questão. Eu não preciso de você. Lívia, não faz isso, nós somos uma equipe. Não somos. Você é o show e eu sou a equipe técnica invisível nos bastidores. Essa nunca foi uma parceria igualitária. Marcelo se levantou e tentou se aproximar, mas ela levantou a mão, parando-o. Não tenta me tocar agora, não tenta fazer chantagem emocional. Acabou. Acabou o quê? Nós, este casamento, esta farsa. O silêncio que caiu no quarto foi ensurdecedor. Marcelo balançou a cabeça. Não, você não vai terminar comigo. Não vou? Não, porque você precisa de mim tanto quanto eu preciso de você. Lívia soltou uma risada seca. Eu preciso de você para quê? Para tudo. Você não trabalha, não tem renda própria, mas tem o cérebro, e habilidade, e contatos, e referências de 8 anos salvando sua empresa. Ninguém vai acreditar nisso. Não? Ela abriu o notebook novamente. Tenho aqui 53 e-mails de agradecimento de fornecedores, advogados, engenheiros e funcionários da sua empresa. Todos me agradecendo por ter resolvido problemas. Todos endereçados para mim, não para você. Marcelo empalideceu. Você quer ver? Lívia girou a tela. Aqui está um do seu próprio diretor financeiro me agradecendo por ter identificado uma fraude de um contador terceirizado. Aqui está um do engenheiro-chefe dizendo que minha revisão salvou o projeto do Shopping Norte. Aqui. Para! Marcelo gritou, as mãos nos ouvidos. Para com isso. Lívia fechou o notebook calmamente. Você não aguenta ouvir a verdade. A verdade de que você não é um gênio solitário, mas um homem com talento que teve a sorte de ter uma mulher competente ao lado consertando seus erros. Marcelo respirava pesado, o rosto vermelho. Você não pode fazer isso comigo, depois de tudo que eu te dei. O que você me deu, Marcelo? Dinheiro? Conforto? Isso é tudo que eu valho para você? Não é isso. Então o que é? Porque de amor, de respeito, de reconhecimento eu não recebi nada. Marcelo passou as mãos pelo rosto. Quando as tirou, havia lágrimas nos olhos. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e medo. Se você me deixar, eu vou te processar. Vou tirar tudo de você. Lívia o encarou sem piscar. Tenta, e eu vou apresentar tudo isso num tribunal. Vou mostrar que fui sócia de fato, mesmo sem contrato. Vou pedir compensação por 8 anos de trabalho não remunerado. Vou. Você não se atreveria. Não se atreveria? Marcelo, eu estou sentada aqui, calmamente, te mostrando que segurei seu maior contrato. Um contrato de 50 milhões de reais. E você acha que eu não me atreveria a fazer mais? Ele ficou em silêncio, processando. Eu posso liberar o contrato hoje mesmo, Lívia continuou. Se você assinar o divórcio consensual que eu já preparei. Sem briga, sem processos.
Você fica com sua empresa, eu fico com minha dignidade. E se eu não assinar? Lívia se levantou, pegou o notebook e caminhou até a porta do quarto. Se você não assinar, eu mostro esses arquivos para todos os investidores, para os concorrentes, para a imprensa. E o CEO brilhante vira o homem que precisava da esposa para manter a empresa de pé. Isso é chantagem. Não, é justiça. Marcelo deu 2 passos na direção dela, mas parou quando ela ergueu o celular. Não tenta nada. Tenho tudo gravado e salvo em nuvem. Se algo acontecer comigo, um advogado tem ordens de divulgar tudo. Era mentira. Ela não tinha advogado, mas Marcelo não precisava saber disso. Ele ficou parado no meio do quarto, de toalha, destruído. O CEO poderoso reduzido a um homem assustado que percebeu tarde demais que havia subestimado a pessoa errada. Por quê? Ele perguntou com voz quebrada. Por que você está fazendo isso? Lívia o olhou por um longo momento. Porque ontem você disse que eu deveria agradecer por estar com você. E hoje eu percebi que você deveria ter agradecido por eu ter ficado tanto tempo. Ela abriu a porta e saiu do quarto, deixando Marcelo sozinho com seu império em ruínas. Lívia desceu para o lobby do hotel com o notebook debaixo do braço e a mala pequena que havia preparado enquanto Marcelo estava no chuveiro. Não levou muita coisa, apenas o essencial. Roupas, documentos e, mais importante, o HD externo onde guardava backups de todos os arquivos que havia mostrado a Marcelo. Check-out foi rápido. A recepcionista sorriu educadamente, sem fazer perguntas. Do lado de fora, Lívia pegou um táxi e deu o endereço da amiga Clara, única pessoa em quem confiava completamente. Única pessoa que durante todos esses anos havia dito várias vezes: Lívia, você merece mais que isso. Durante o trajeto de 40 minutos, o celular não parou de tocar. Marcelo ligando, mandando mensagens, tentando falar com ela. Lívia ignorou todas. Na casa de Clara, um apartamento pequeno mas aconchegante em Pinheiros, ela finalmente atendeu uma ligação. Lívia! A voz de Marcelo explodiu no telefone. Onde você está? Volta aqui agora. Não vou voltar. A gente precisa conversar. A gente já conversou, eu falei, você ouviu. Acabou. Lívia, por favor. A voz dele quebrou. Não faz isso. A gente pode resolver. Resolver como, Marcelo? Você vai magicamente começar a me respeitar? Vai reconhecer meu trabalho? Vai me tratar como igual? Silêncio do outro lado. É o que eu pensei. Lívia disse calmamente. Assina os papéis do divórcio e eu libero o contrato. Simples assim. Eu não vou assinar merda nenhuma. Então o contrato fica parado. E em 3 dias você perde os investidores porque vai perder o prazo de assinatura. Você não faria isso. Você não é cruel. Lívia soltou uma risada sem humor. Não sou cruel. Mas também não sou mais capacho. Você escolhe. Seu orgulho ou seu negócio. Desligou antes que ele pudesse responder. Clara apareceu com 2 xícaras de café e se sentou ao lado dela no sofá. Conta tudo. Lívia contou. Desde o jantar, a frase, a noite insone, a revelação dos arquivos. Clara ouvia em silêncio, os olhos cada vez mais arregalados. Meu Deus, Lívia, você guardou tudo? Tudo. Durante 8 anos. Isso é incrível. E assustador. É autopreservação. Eu sempre soube, no fundo, que um dia precisaria provar meu valor. Clara pegou a mão da amiga. Você foi muito corajosa. Ou muito estúpida, ainda não sei. Corajosa. Definitivamente corajosa. O telefone tocou novamente. Marcelo. Lívia atendeu no viva voz para Clara ouvir também. Lívia, eu conversei com meu advogado. E? Ele disse que você não tem base legal para pedir parte da empresa. Não quero parte da empresa, Marcelo, eu já disse. Então o que você quer? Dignidade, respeito, liberdade. 3 coisas que você nunca me deu. Eu sempre te respeitei. Não. Você me tolerou. É diferente. Lívia, volta para casa. A gente conversa direito, com calma. Não tenho mais nada para conversar com você. Ou você assina o divórcio consensual.
onde cada um fica com o que trouxe para o casamento, sem brigas, sem processos. Ou eu divulgo tudo. Você está me chantageando. Estou te dando opções. Você que decide se prefere o caminho fácil ou o difícil. E o contrato? Assina o divórcio que eu libero o contrato. Amanhã mesmo. Como eu sei que você não vai me ferrar mesmo assim? Lívia pensou por um momento. Porque diferente de você, eu não sou maldosa. Eu só quero minha liberdade. Marcelo ficou em silêncio por longos segundos. Manda os papéis por e-mail. Eu vou analisar. Tem até amanhã meio-dia. Depois disso, os investidores recebem cópias de tudo que eu tenho. Você não faria isso. Testa para ver. Lívia desligou. Clara soltou o ar que estava segurando. Nossa, você está falando sério. Vai mesmo divulgar tudo? Não sei, mas ele não pode saber que estou blefando. Você está blefando? Lívia olhou para a amiga. Metade sim, metade não. Eu tenho os arquivos. Tenho as provas. Mas processar, brigar, expor tudo publicamente. Não sei se tenho estômago para isso. Mas ele não sabe. Exato. Ele não sabe. E a dúvida vai corroê-lo por dentro. Clara sorriu. Você é genial. Não sou genial. Só estou cansada de ser invisível. Passaram o dia conversando, planejando os próximos passos. Clara tinha um amigo advogado que poderia ajudar com o divórcio oficialmente. Lívia ainda tinha algum dinheiro guardado em conta própria. Não muito, mas suficiente para alguns meses. E tinha habilidades. Habilidades que o mercado valoriza. Você vai arrumar emprego fácil, Clara garantiu. 8 anos de experiência gerindo a empresa de um CEO. Qualquer empresa grande te contrataria. Sem provar essa experiência oficialmente, sem carta de referência dele. Você tem os e-mails de agradecimento, tem os arquivos. Monta um portfólio e mostra para as empresas. Lívia acenou pensativa. Era possível. Difícil, mas possível. À noite, Marcelo ligou novamente. Dessa vez, a voz dele estava diferente. Menos agressiva, mais desesperada. Lívia, eu li o contrato que você bloqueou. E você estava certa. Tem 3 cláusulas problemáticas que eu não tinha visto. Eu sei. Como você viu e eu não? Porque eu realmente leio os contratos, Marcelo, palavra por palavra, você só folheia. Silêncio pesado. Eu preciso desse contrato. Ele disse baixinho. São 50 milhões. Se eu perder, vou perder 2 anos de trabalho. Então assina o divórcio. Lívia, por favor, não me obrigue a escolher entre meu negócio e meu casamento. Você já escolheu seu negócio há muito tempo. Só não percebeu. Isso não é justo, não é? Quantas vezes você cancelou jantares comigo porque tinha reunião? Quantas vezes esqueceu meu aniversário porque estava fechando o negócio? Quantas vezes me deixou sozinha em festas porque estava trabalhando? Eu estava construindo nosso futuro? Não, você estava construindo seu futuro. Eu nunca fiz parte dos seus planos, Marcelo. Eu era apenas a assistente não remunerada que mantinha as coisas funcionando. A voz dele saiu embargada. Eu te amo. Lívia fechou os olhos. Não. Você ama a ideia de mim. A esposa troféu, a assistente invisível, a mulher que nunca reclama. Mas você nunca me amou de verdade. Porque amar é respeitar, é valorizar, é enxergar o outro como igual. Eu posso mudar. Não pode. Não depois de 8 anos. Você é quem você é, Marcelo. Um homem brilhante, carismático, visionário. E incapaz de dividir holofotes com ninguém. Lívia, assina os papéis. É melhor para os dois. Ela desligou antes dele responder. Clara apareceu com pizza e vinho. Acho que você precisa disso. Preciso muito. Comeram em silêncio, assistindo uma comédia boba na TV. Mas Lívia mal prestava atenção. Sua mente estava longe, processando 8 anos de decisões, de sacrifícios, de invisibilidade escolhida. Às 11 da noite um e-mail chegou. Era de Marcelo. Assunto. Por favor, leia. Lívia respirou fundo e abriu. Lívia, passei o dia inteiro pensando em tudo que você disse. E você está certa.
Sobretudo, eu te subestimei, te diminuí, te tratei como acessório quando você era parceira. Olhei para os arquivos que você me mostrou. Vi anos de trabalho seu que eu nunca reconheci. Vi quantas vezes você salvou minha empresa, minha reputação, meu orgulho estúpido. Não tenho desculpa. Só tenho arrependimento. Vou assinar o divórcio. Não porque você está me chantageando, mas porque você merece ser livre de um homem que nunca soube te valorizar. Mas te peço uma coisa. Libera o contrato. Não por mim, mas pelos 300 funcionários que dependem desse projeto. Vou enviar os papéis assinados amanhã de manhã. E vou passar o resto da vida lamentando ter perdido a mulher mais incrível que já conheci. Marcelo. Lívia leu o e-mail 3 vezes. Clara leu por cima do ombro dela. Nossa, ele parece sincero. Parece. Você vai liberar o contrato? Lívia olhou para o teto pensando. Vou, não pelos funcionários porque essa desculpa é barata, mas porque eu não quero carregar peso de ter destruído uma empresa. Mesmo que seja a empresa de quem te machucou? Mesmo assim, eu não sou cruel, Clara. Só estou cansada de ser fraca. Na manhã seguinte, Lívia enviou um e-mail para o escritório de advocacia, autorizando a continuidade da análise do contrato. Anexou um parecer técnico de 5 páginas explicando as cláusulas problemáticas e sugerindo alterações. Trabalho que levaria um advogado dias para fazer. Ela fez em 2 horas. Ao meio-dia, recebeu os papéis do divórcio assinados por Marcelo, autenticados em cartório. Estava feito. 8 anos de casamento terminados com uma assinatura. Lívia sentiu um peso saindo dos ombros. Não era felicidade. Ainda não. Mas era liberdade. E liberdade era um bom começo. 2 dias depois, Lívia estava na casa de Clara organizando suas coisas quando o interfone tocou. Era a entrega de um embrulho grande. Clara desceu para buscar e voltou com uma caixa de papelão, endereço de remetente conhecido. O escritório de Marcelo. Você pediu alguma coisa dele? Clara perguntou desconfiada. Não. Abriram a caixa com cuidado. Dentro havia todas as roupas que Lívia havia deixado para trás, alguns objetos pessoais, fotos de família e uma carta. Lívia pegou o envelope com mãos tremendo levemente. Abriu e leu em silêncio. Lívia, estou enviando suas coisas conforme você pediu. Coloquei também algumas fotos que achei que você gostaria de ter. São suas lembranças, não minhas. O contrato foi aprovado ontem. Os advogados disseram que seu parecer técnico foi excepcional e salvou o projeto. Claro que foi. Conversei com os investidores hoje. O projeto vai começar em 3 meses. 300 empregos garantidos. Você salvou mais gente do que imagina. Falei com meu terapeuta. Sim, contratei um terapeuta. Primeira sessão foi ontem. Passei 2 horas chorando. Ele disse que eu tenho problemas sérios com ego e controle. Eu disse que já sabia disso. Não estou te escrevendo para pedir desculpas de novo. Já pedi. Não estou pedindo para voltar. Sei que acabou. Estou escrevendo porque preciso que você saiba. Eu finalmente entendi. Entendi que você era a melhor coisa da minha vida e eu joguei fora por orgulho estúpido. Entendi que eu não sou tão genial quanto pensava. Sou bom, mas você me fazia excepcional. Entendi que respeito não se pede, se oferece. E eu nunca ofereci o que você merecia. Você vai voar, Lívia. Vai encontrar um emprego que te valorize, um homem que te respeite, uma vida que te faça feliz. E quando isso acontecer, espero que você olhe para trás e veja nosso casamento como uma lição do que não aceitar. Obrigado por ter ficado 8 anos. Obrigado por ter me feito parecer melhor do que eu era. E desculpa por ter demorado tanto para perceber. Marcelo PS. Estou transferindo R$200 mil para sua conta. Não é pagamento atrasado porque sei que você não quer isso. É um investimento inicial para você começar seu próprio negócio. Você sempre foi melhor que eu em análise financeira. Abre uma consultoria. O mercado precisa de alguém como você. Lívia terminou de ler com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento. Eram lágrimas de alívio, de fechamento. Clara leu por cima do ombro dela. Nossa,
Ele realmente entendeu. Entendeu porque foi obrigado. Homens assim só aprendem quando perdem. Você vai aceitar o dinheiro? Lívia pensou por um longo momento. Vou. Não porque eu precise dele para sobreviver, mas porque é o mínimo que ele me deve. E vou usar para montar uma consultoria de gestão financeira exatamente como ele sugeriu. Sério? Sério. Passei 8 anos gerenciando a empresa de outra pessoa. Está na hora de gerenciar a minha própria. Nas semanas seguintes, Lívia começou a montar seu negócio. Criou um site, um portfólio com casos, anonimizados, de projetos que havia salvado, ofereceu serviços de análise de contratos e gestão financeira, procurou ex-fornecedores de Marcelo que conheciam seu trabalho e pediu indicações. A primeira cliente chegou em 3 dias, uma construtora média que estava tendo problemas com um contrato complexo. Lívia a analisou, identificou 5 cláusulas problemáticas, renegociou os termos e salvou a empresa de um prejuízo de 2 milhões. A segunda cliente veio por indicação da primeira, depois a terceira, a quarta. Em 2 meses, Lívia estava faturando mais que gastava e com agenda cheia para os próximos 3 meses. Clara comemorou com champanhe. Você é uma empresária agora. Ainda é estranho dizer isso. Se acostuma. Você nasceu para isso. Marcelo tentou entrar em contato algumas vezes. Mensagens curtas, educadas, sempre perguntando como ela estava, se precisava de algo. Lívia respondia com educação, mas mantinha distância. Não havia mais raiva. Mas também não havia mais espaço para ele na vida dela. Até que 3 meses depois do divórcio, ele ligou num sábado à noite. Lívia estava trabalhando em casa, analisando um contrato para uma cliente nova, quando o telefone tocou. Pensou em não atender, mas algo a fez aceitar a ligação. Alô? Lívia. É o Marcelo. Eu sei. O que você quer? Preciso falar com você, pessoalmente. Marcelo. Por favor. Não é sobre nós. É sobre mim. Algo no tom dele fez Lívia aceitar. Ok, café amanhã 10 horas naquela cafeteria perto do Ibirapuera. Obrigado. No domingo de manhã, Lívia chegou na cafeteria pontualmente. Marcelo já estava lá sentado num canto, 2 xícaras de café na mesa. Quando a viu, levantou-se automaticamente. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, cabelos um pouco mais grisalhos, vestia jeans e camiseta simples, nada do terno impecável que costumava usar. Oi, disse, gesticulando para a cadeira. Obrigado por vir. Não ia vir, mas fiquei curiosa. Sentaram-se. Silêncio constrangedor por alguns segundos. Você está bem? Marcelo perguntou. Estou ótima, minha consultoria está indo muito bem. Ouvi falar. Encontrei o Rodrigues do escritório de advocacia. Ele disse que você é a melhor analista de contratos que ele já viu. Ele exagerou. Não exagerou. Você sempre foi a melhor. Lívia tomou um gole do café. Você não me chamou aqui para trocar elogios. Marcelo respirou fundo. Não. Eu queria te falar algumas coisas. Estou ouvindo. Primeiro, eu terminei com aquela postura de CEO arrogante. Não foi fácil, mas eu precisava. Você não terminou. Você ainda é CEO. Mas não sou mais arrogante. Ou pelo menos estou tentando não ser. Comecei a dar crédito para a equipe nas reuniões. Parei de monopolizar decisões. Contratei uma gestora financeira para me ajudar. Uma mulher incrível que me lembra você. Lívia arqueou a sobrancelha. Você está flertando? Não é isso. É só que... Você abriu meus olhos. Eu percebi quantas pessoas competentes eu tinha ao meu redor e nunca reconheci. Agora reconheço. Que bom para você. Segundo, eu contei para os investidores sobre você. Lívia quase cuspiu o café. Você fez o quê? Contei que grande parte do meu sucesso se devia a você. Que você revisou contratos, corrigiu projetos, salvou a empresa várias vezes. Mostrei alguns dos e-mails que você me tinha mandado ao longo dos anos. Por que você faria isso? Porque era a verdade. E porque você merece o crédito. Lívia ficou em silêncio, processando.
E terceiro, Marcelo continuou, a voz ficando mais baixa. Eu queria te pedir desculpas. De verdade. Não aquelas desculpas vazias que eu dei antes, mas desculpas de alguém que realmente entendeu o estrago que causou. Marcelo, você me disse uma vez que eu te tratava como acessório, e você estava certa. Eu te via como decoração da minha vida, não como pessoa. E isso foi cruel, foi injusto, e foi burrice minha. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu perdi a mulher mais inteligente, mais competente, mais incrível que já conheci. E perdi porque fui orgulhoso, cego e estúpido demais para enxergar o tesouro que tinha ao lado. Lívia sentiu o peito apertar, não de pena, mas de algo parecido com paz. Não estou te pedindo para voltar, Marcelo continuou. Sei que isso não vai acontecer. Estou apenas te pedindo perdão, por todos os anos que te diminuí, por todas as vezes que te fiz sentir pequena, por ter desperdiçado 8 anos da sua vida. Lívia respirou fundo. Marcelo, eu te perdoo. Ele levantou os olhos, surpreso. Mas não porque você pediu. Ela continuou. Eu te perdoo porque eu preciso seguir em frente sem carregar esse peso. O perdão é mais para mim que para você. Ele acenou, limpando as lágrimas com as costas da mão. E outra coisa, Lívia se inclinou para a frente olhando diretamente nos olhos dele. Você não desperdiçou 8 anos da minha vida. Você me ensinou exatamente o tipo de homem que eu nunca mais vou aceitar na minha vida. E isso é valioso. Marcelo soltou uma risada triste. Então eu servi para algo. Serviu. Me ensinou a nunca mais me fazer pequena para que outro alguém pareça grande. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, bebendo café, cada um perdido nos próprios pensamentos. Você está feliz? Marcelo perguntou finalmente. Estou. Pela primeira vez em anos, estou realmente feliz. Fico feliz por você. E você? Ele pensou antes de responder. Estou. Aprendendo. Aprendendo a ser uma pessoa melhor. Um chefe melhor. Um ex-marido melhor. Lívia sorriu levemente. É um começo. Quando se despediram na porta da cafeteria não houve abraço. Apenas um aceno de cabeça, um reconhecimento mútuo de que aquele capítulo havia finalmente sido fechado com dignidade. Lívia caminhou pela calçada, o sol batendo no rosto, sentindo-se mais leve que em anos. Ela havia perdido um marido, mas havia encontrado a si mesma, e essa era a melhor troca que poderia ter feito. 6 meses depois do divórcio, Lívia estava num evento de networking para empresários, quando viu Marcelo do outro lado do salão. Ele também a viu. Por um momento, seus olhos se encontraram. Ele sorriu brevemente, ela acenou de volta e cada um continuou com suas respectivas conversas. Não houve drama. Não houve constrangimento. Apenas 2 ex-cônjuges que haviam amadurecido o suficiente para coexistir no mesmo espaço sem desconforto. A consultoria de Lívia estava indo excepcionalmente bem. Tinha 10 clientes fixos. Estava prestes a contratar sua primeira funcionária e havia recebido uma proposta de parceria com um grande escritório de advocacia empresarial. Sua reputação no mercado crescia rapidamente. Aquela analista que não erra era como a chamavam. Marcelo também estava bem. A empresa dele havia crescido ainda mais, mas ele havia mudado a forma de liderar. Dava mais autonomia para a equipe, reconhecia publicamente o trabalho dos outros, havia até contratado uma co-CEO, uma mulher extremamente competente que dividia as decisões com ele de forma igualitária. É estranho ver você admitir que alguém é tão competente quanto você, Lívia havia comentado quando ele contou sobre a nova co-CEO durante um encontro casual no supermercado. Aprendi com a melhor, ele respondeu com um sorriso triste, mas naquela noite do evento de networking, algo diferente aconteceu. Lívia estava saindo do evento quando Marcelo a alcançou no estacionamento. Lívia, espera. Ela se virou surpresa. Oi, pensei que você tinha ido embora. Eu ia, mas... Preciso te falar uma coisa. Ela esperou curiosa. Marcelo respirou fundo. A Patrícia, a co-CEO, pediu demissão hoje. Nossa, por quê?
Recebeu uma proposta melhor em outra empresa. E ela aceitou. Sinto muito. Eu também, ela era excelente. Marcelo hesitou, depois continuou. Por isso eu queria te fazer uma proposta. Lívia sentiu um aperto no peito. Que tipo de proposta? Profissional, só profissional. Ele se apressou a esclarecer. Eu queria te oferecer a posição de co-CEO. Lívia ficou em silêncio, chocada. Você seria sócia da empresa. Marcelo continuou. 50% das decisões, 50% dos lucros. Teria autonomia total na área financeira e contratos. Eu cuidaria da parte comercial e você da operacional. Seria uma parceria de verdade, não como antes. Marcelo, antes que você diga não, deixa eu explicar. Não é porque eu quero você de volta na minha vida pessoal. É porque eu finalmente entendi que você é a melhor profissional que conheço. E seria burrice minha não tentar ter você como parceira de negócios. Lívia olhou para ele. O homem que ela havia amado, que a havia machucado, que havia aprendido a lição mais difícil da vida dele. É uma proposta generosa, ela disse finalmente. Então você vai considerar? Não. O rosto de Marcelo caiu. Por quê? Porque eu não preciso de você, Marcelo, não mais. Eu construí minha própria empresa, pequena sim, mas minha. Onde eu tomo as decisões, onde eu recebo o crédito, onde eu sou a CEO. Ele acenou devagar, compreendendo. Eu entendo. E outra coisa. Lívia deu um passo em direção a ele. Mesmo que fosse uma parceria igualitária, mesmo que você me desse todo o respeito do mundo, ainda seria sua empresa, ainda seria sua marca. E eu não quero mais viver na sombra de ninguém. Marcelo olhou para ela com uma expressão que Lívia nunca tinha visto antes. Não era tristeza, não era arrependimento, era admiração. Você se tornou exatamente o que eu sempre deveria ter visto que você era, ele disse baixinho. E o que é isso? Uma líder, uma visionária, uma mulher que não precisa de ninguém para validá-la. Lívia sorriu. Demorou, mas você finalmente entendeu. Demorou demais. Eles ficaram ali parados no estacionamento, dois ex-cônjuges que haviam percorrido jornadas muito diferentes para chegar a um entendimento mútuo. Posso te fazer uma pergunta? Marcelo perguntou. Pode. Você ainda pensa em mim? Lívia considerou a pergunta com cuidado. Penso, mas não com raiva, não com tristeza. Penso em você como quem pensa numa lição importante que precisava aprender. E você? Você é feliz? Muito. Pela primeira vez na vida, eu sou exatamente quem eu sempre deveria ter sido. Marcelo sorriu, e dessa vez era um sorriso genuíno, sem tristeza. Fico feliz por você. E você? É feliz? Ele pensou por um longo momento. Estou aprendendo a ser. Aprendi que sucesso empresarial não é tudo. Que reconhecer os outros não te diminui. Que dividir crédito não te faz menor. Fico feliz que tenha aprendido isso. Mesmo depois de tudo que eu te fiz. Especialmente depois de tudo que você me fez. Porque você me libertou, Marcelo. Quando disse aquela frase, você devia agradecer por estar comigo. Você me deu a clareza que eu precisava para sair. E por isso, ironicamente, eu sou grata. Marcelo soltou uma risada sem humor. Então minhas palavras mais cruéis foram as que mais te ajudaram. Foram. Crises levam a mudanças. E você foi minha crise necessária. Eles se despediram com um abraço. Não o abraço de ex-amantes, mas o abraço de duas pessoas que haviam compartilhado uma jornada difícil e saído do outro lado como pessoas melhores. Lívia entrou no carro e dirigiu para casa. Um apartamento pequeno, mas confortável que ela havia comprado com o dinheiro da consultoria. Ao entrar, olhou ao redor. Móveis escolhidos por ela. Decoração do jeito que ela gostava. Silêncio que era paz. Não solidão. Preparou um chá, sentou-se na varanda e olhou para a cidade iluminada lá embaixo. Pensou em tudo que havia acontecido. O casamento que desmoronou. A humilhação que virou força. A invisibilidade que se transformou em protagonismo. Pegou o celular e abriu a pasta de fotos antigas. Encontrou uma foto do casamento 8 anos atrás.
Ela e Marcelo sorrindo, abraçados, cheios de esperança para o futuro. Dois desconhecidos que ainda não sabiam o que a vida preparava para eles. Lívia olhou para aquela Lívia da foto, jovem, apaixonada, disposta a se fazer pequena para caber no sonho de outra pessoa. Você mereceu coisa melhor, sussurrou para a foto. E finalmente conseguiu. Deletou a foto, não com raiva, mas com leveza. Algumas memórias não precisam ser carregadas para sempre. Abriu o laptop e começou a trabalhar numa proposta para uma nova cliente. Uma startup comandada por 3 mulheres que precisavam de consultoria financeira. Trabalho que ela adorava. Trabalho que reconheciam e valorizavam. Trabalho que era dela. 3 horas depois, quando terminou a proposta, era quase meia-noite. Lívia se espreguiçou satisfeita com o resultado. Salvou o arquivo, fechou o laptop e foi para a cama. No quarto, antes de apagar a luz, olhou para o reflexo no espelho. Viu uma mulher de 31 anos, independente, bem-sucedida, feliz. Uma mulher que havia aprendido a lição mais importante de todas. Nunca, jamais, fazer-se pequena para que outro alguém pareça grande. Você não devia agradecer por estar comigo, disse para o reflexo, ecoando as palavras de Marcelo. Ele é que deveria ter agradecido por ter você. E com esse pensamento, apagou a luz e dormiu. O sono profundo de quem finalmente está em paz consigo mesma. Enquanto isso, em outro apartamento do outro lado da cidade, Marcelo estava sentado na sala escura olhando pela janela, pensando na mulher que perdeu. Não com esperança de tê-la de volta, mas com a consciência clara de que havia perdido a melhor parceira que poderia ter tido. E essa consciência, dolorosa como era, foi a lição mais valiosa que ele já aprendeu. Às vezes, precisamos perder tudo para entender o que realmente tínhamos. E quando entendemos, às vezes é tarde demais. Mas a vida continua. Lívia construiu seu império. Marcelo aprendeu humildade. E ambos se tornaram pessoas melhores por terem se encontrado e se perdido. Porque nem todos os amores são feitos para durar para sempre. Alguns são feitos para nos ensinar quem realmente somos. E esse foi o maior presente que eles deram um ao outro.